Emir, eu acho que a palestra, né, a fala do Emir, ela, de certa forma, ele reforça, né, as questões da tecnologia presentes na sociedade atual, ele mantém, né, de certa maneira, a gente percebe ali a persistência da ideia de aprendizagem, né, a necessidade da flexibilidade, ou seja, de estar a aprender sempre, o bibliotecário como aquele profissional que não pode mais se dar ao luxo de parar de aprender, de parar de desaprender e reaprender novamente, né? E fica forte, eu acho, na fala, também a questão social, né? Uma responsabilidade que, de certa maneira, ela está também presente, eu acho, na fala das duas conferências anteriores, mas que fica ressaltada aqui na fala do professor Emir, não é? Quando ele mostra que nós temos que ir além do jardim, né? Eu acho que isso foi muito interessante e eu vou ficar por aqui, mas abrindo agora para as perguntas da plateia. Boa tarde a todos. Meu nome é Suzana, eu venho aqui de Brusque, aqui do estado de Santa Catarina. Eu atuo em biblioteca pública e também atuo com bibliotecas escolares. Dizer que é uma satisfação ter ouvido o Emir. A partir de hoje eu vou ter uma visão muito mais bacana do que eu tive antes do IBICT. Eu senti na palestra dele, na fala dele, que ele está realmente, completamente preocupado com essa situação que a gente vive aqui no país, em que um país que investe apenas 4% do PIB em educação, e pelo menos pela última vez que eu analisei os dados, desses 4%, 2% vão para as bibliotecas universitárias. Então, quer dizer, 2% vai para a educação básica. Uma situação muito complicada e que afeta profundamente a educação e, consequentemente, as bibliotecas escolares. A minha pergunta para o Emir, ela vai um pouquinho para o viés político. A gente está vivendo isso, né, essas manifestações e quase um plebiscito ali. A minha pergunta para o Emir, esse plebiscito da reforma política, você acha que ele vai ajudar, a reforma política vai ajudar a gente a ter uma situação melhor em relação às bibliotecas públicas escolares aqui no Brasil? Obrigado pela pergunta complexa. E, olha, eu acho que a questão do Brasil é uma questão de vontade política. Você vê o seguinte, o Ministério da Educação vai ficar em torno com 70%, 75% do pré-sal. Agora, dentro do Ministério, para onde vai esse dinheiro? Para o ensino fundamental, ensino médico? Até agora, a palavra biblioteca escolar não apareceu. Então, essa dependência política que temos, né? Por quê? Porque eu não entendo se é questão de visibilidade, se é questão de voto. Tudo isso é complicado na estrutura política. Agora, as pessoas que estão no Congresso, em sua maioria, nunca passaram por biblioteca. Sua grande maioria. Qual a capacidade de leitura dos senadores? Eles sabem pedir o avião da FAB, mas e daí? Isso não basta.
Então, eu acho que um plebiscito, o que eu imagino, estudando a questão da oralidade da informação, é que vai ser um curral. As pessoas vão votar do quem o prefeito, o vereador pedir, naquele item ou não. Mas se precisa de uma reforma política generalizada. E não é falta de dinheiro. O grande problema é esse, não é falta de dinheiro. No ano passado, a Câmara Legislativa homenageou uns bibliotecários e eu estava no meio. Então, eu falei que ficava impressionada como Brasília, o Distrito Federal, tem a capacidade de gastar 1,5 bilhão no estádio de futebol. Para a gente assistir o Sobradinho jogando com o Gama. Olha, uma cidade que não tem uma rede de bibliotecas públicas, uma cidade que não tem biblioteca escolar. Quer dizer, o grande problema é que quem está no poder não tem a visão da informação da biblioteca. Ele não é um leitor, não é usuário de biblioteca. Então, estamos assistindo, por exemplo, se cria uma biblioteca nacional em Brasília, o governador inaugurou 8 vezes, recebeu um bocado de votos e hoje as circunstâncias são precárias. Quer dizer, não tem manutenção, não tem visão. Então, para dizer a verdade para você, eu não acredito também no plebiscito. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou Frederico Borges Machado, bibliotecário, pesquisador pela Universidade de Brasília sobre bibliotecas públicas e tenho o privilégio de ser orientando do professor Emir Suaden na área de bibliotecas públicas. Bem, mas a minha pergunta, na verdade, meu questionamento é para a mesa toda, porque refletindo sobre essa cultura colaborativa, eu fiquei me questionando, talvez até sobre o nosso congresso, né? Assim, é meu primeiro congresso, eu estou muito feliz e satisfeito de estar participando, principalmente porque eu vejo, tanto no Fórum de Bibliotecas Públicas que eu participo, como nas palestras aqui, essa palavra mudança. Eu acho que esse é o grande avanço, essa grande, nossa grande gana, essa gana por mudança. E as discussões vão levando para a gente no sentido que a gente está compreendendo onde nós queremos chegar. Mas talvez, para mim, não está tão claro, ou para muitos colegas que eu venho conversando, de como chegar a essa mudança, de como chegar a essa biblioteca pública que desejamos. Então, nesse sentido, eu refletindo sobre essa cultura colaborativa, e minha questão para a mesa é pensar se o nosso congresso também está sendo colaborativo. Uma proposta que eu penso que talvez fosse interessante pensar em modalidades de criar GTs para os próximos congressos, onde os participantes possam se aprofundar em algumas questões e, ao final, apresentar questões mais pontuais, algumas soluções para questões pontuais, e utilizar essas redes que foram apresentadas com muito critério pelo professor, as redes sociais, essa tecnologia de informação que nós conhecemos tanto, mas parece que a gente não sabe usar tanto a nosso próprio proveito, para estar, inclusive, participando democraticamente da construção desses congressos. Então, meu questionamento à mesa é nesse sentido. Quais são as possibilidades, as estratégias que a gente pode fazer para aproveitar esse momento que temos grandes lideranças, grandes intelectuais, pessoas jovens com vontade, pessoas com mais experiência, e conseguir refletir e alcançar e conseguir compreender, principalmente isso, e como chegar lá, para a gente conseguir efetivamente chegar lá. É isso, obrigado. Eu vou tentar responder, mas, por favor, perdoe meu português enferrujado, porque eu já moro nos Estados Unidos há muito tempo. Se eu entendi a sua pergunta, você está perguntando como podemos começar essa cultura colaborativa na profissão. É o que está perguntando, certo? Mais ou menos? Eu sei que, para mim, como bibliotecária, eu sinto sempre a necessidade de me informar e falar com os outros bibliotecários. Em minha universidade só tem
2 professoras de biblioteconomia escolar. Então, se fosse somente conversar com ela, não teria muita ideia lá. Eu acho que, se sabemos que tem essas opções, podemos estar no Twitter, podemos estar conversando em Facebook, podemos estar lendo, né? E Google tem uma aplicação que pode traduzir do inglês ao português. Qualquer coisa que você encontra na internet. Se está buscando a informação, está conversando com os outros, sempre está com essa atitude de buscar informação, de falar com quem pode, está estabelecendo essa cultura colaborativa na profissão, que eu acho que é muito importante. Não sei se eu estou dizendo bem. Eu não sei como traduzir no português, mas o termo é Personal Learning Network. Você construi uma rede pessoal de aprendizagem. Pronto, traduzir agora, no momento. Porque a minha rede me ajudou. Então, eu acho que se você sempre está com foco na sua própria situação, nos seus próprios problemas, próprios desafios, é difícil de ver a solução. É difícil de reinterpretar a situação. Mas se você pensa na cultura colaborativa do profissional, conversando com os outros, vendo o que os outros estão fazendo, e não só na palestra, mas também depois da palestra, né? Conversando com alguém de outro estado, de outro país. Eu vim para esse congresso e eu achei que os problemas seriam diferentes, tanto dos desafios brasileiros na área de biblioteconomia são muito semelhantes aos desafios dos bibliotecários americanos. E isso eu não saberia se eu não estava buscando essa informação, se eu não estava aqui conversando com vocês, trocando ideias. E isso é importante. Por isso que eu acho que, se você é bibliotecário, você tem que estar no Twitter. Tem que estar seguindo as pessoas que são líderes na profissão, que estão fazendo pesquisa, que estão dando as soluções, né? E eu também acho que quando você descobre alguma coisa, é a sua responsabilidade para trocar informação com os outros. Então, por exemplo, hoje eu vou pôr minha palestra no meu website. Qualquer informação que eu encontro, eu ponho no meu website. Se alguém fala uma coisa no Twitter que eu acho que é importante, eu vou guardar aquilo, eu vou mandar para quem eu acho que pode usar. Vou dar aos meus estudantes, vou mandar para um colega. Sempre essa troca de informação com os outros na profissão, que eu acho que é importante. Não sei se respondi a pergunta, mas... Tentei. Obrigada. Bem, eu sempre pensei que a tecnologia, ela é a potencialização do ser humano. Então, nós devemos usar, sim, quanto mais pudermos a tecnologia. Porém, acima de tudo, nós temos que pensar naquilo que nós somos, naquilo que nós conseguimos, inclusive, realizar. Porque, sabe, parece que há até uma certa ingenuidade, uma certa timidez por parte dos profissionais da área de biblioteconomia, ciência da informação, arquivologia, queiram chamar como acharem melhor. Eu vejo assim, é um profissional que tem como matéria-prima a informação. Mas a informação para trabalhar com uso inteligente. Essa é a nossa diferença. Se nós simplesmente estamos pensando em replicar informação, sem que nós tenhamos a condição de não pensarmos mais nas nossas individualidades. Nós temos que ter o sentido e o significado do coletivo. Então, trabalhar numa situação de colaboração, numa situação de dialogicidade, numa situação de, eu diria até mesmo, afetividade. O que nos falta é conhecer melhor o nosso sócio afetivo. Aonde é que nós podemos chegar, não apenas
naquilo que nós somos capazes, mas naquilo que nós temos que ser capazes de até mesmo fazer com outro, de conhecer o outro, de estarmos trabalhando, pensando não mais em grupos, em, eu diria, guetos. Nós temos que trabalhar dentro do princípio do quê? Do coletivo. Quando nós estivermos imbuídos disso, nós acharemos os caminhos. Então, eu vou dizer, muitas vezes surgem oportunidades e nós simplesmente deixamos passar ao largo da nossa vida, das nossas experiências. Às vezes por comodismo, outras vezes porque pensamos assim, as pessoas o que vão falar? Será que não estou fazendo alguma coisa errada? Como é que vão estar vendo aquilo que eu adotei como ideia, como ideal, como filosofia, enfim, como vida? Então, nesse contexto, respondendo diretamente à pergunta do nosso colega, de um estudioso da área, né, eu diria que a melhor coisa é você, acima de tudo, querer. Esse é o verbo mais importante nesse processo. Querer. Em um determinado momento, eu até me atrevi a passar a condição dos seres humanos dentro de qualquer sistema produtivo, mas principalmente aquele que lida com a coisa mais importante, que é o acesso à informação, o uso dessa informação, a construção de conhecimento, o uso principal de criatividade humana. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que refletir mais sobre essa questão. E aí, o querer ser, o ser, é outro verbo importantíssimo. O querer conhecer. E o querer, acima de tudo, fazer. Se vocês tiverem esses três verbos antecipando-se ao querer, com certeza nós conseguimos resolver alguma coisa. Eu posso dizer que, recentemente, por força das circunstâncias, e talvez até porque algo maior sempre está dispondo aquilo que nós necessariamente queremos fazer, queremos ser ou queremos conhecer, eu tive a oportunidade de participar de um processo que é vamos dizer assim, um programa de competências e de formação contínua de professores e que vem de um órgão chamado Ministério da Educação. Então, eu quero dizer para vocês que para mim foi uma grande surpresa, inclusive, ter visto que dentro de uma linha de alfabetização e letramento, a biblioteca apareceu. Foi assim, um encanto. Só que, mais ou menos, como a biblioteca na escola. O que é isto, senão uma atividade, uma atitude e um olhar de cooperação? A biblioteca tem que ser um centro de aprendizado ativo, seja ela em que nível estiver. Do outro lado, nós precisamos encarar um público que muitas vezes até mesmo nos parece hostil. Porque vocês imaginem trabalhar com quase 500 professores de formação fundamental que vieram para ouvir necessariamente alguém falar sobre biblioteca. Dentro de uma formação de alfabetização e letramento, o que será que eles esperavam? Eles esperavam algo muito chato. Foi essa coisa que eles me falaram. Algo muito chato, algo que está tão distante do conhecimento deles, que necessariamente a gente precisou até mesmo levar até eles o que seria uma biblioteca numa escola, que não é meramente uma sala de leitura. Não é isto. Ela tem uma função social, uma função muito mais ampla. E o bibliotecário nesse processo? Tem que ser esse agente, né, que mobiliza isso tudo.
Então, na nossa visão, o como fazer vai depender de você estar atento, observando, pesquisando, procurando conhecer, entrando em contato e, por que não hoje, criando uma rede de conhecimento. De conhecimento. O que é que você faz? O que eu faço? O que nós podemos fazer? Porque disse muito bem o Emir. É impressionante o que nós temos de recursos. E o que eu escuto falar, não tenho recursos, não tenho condições, não posso fazer porque os órgãos fomentadores não nos auxiliam. Minha gente, falta para nós até mesmo uma competência. Sabe qual? De buscar informação adequada para as nossas necessidades e para as necessidades do nosso coletivo. Porque existem inúmeros recursos, editais que são abertos, ONGs que estão oferecendo coisas. Mas o que é que nós estamos fazendo? Esperando acontecer. Nós não podemos ter essa atitude. Então, buscar sim e sempre o que é que nós temos necessidade e o que nós podemos fazer. Sozinhos? Não. Vamos buscar também com as áreas afins. Nós ouvimos aqui na palestra da Lucy uma coisa muito interessante, né? Que nos mostra, não é que nós estamos num universo diferenciado. Nós temos, sim, muita diversidade. Nós temos muitas necessidades. Nós somos um país de paralelos e contrastes, porque nós deixamos ser assim. E porque nós só falamos que eles são assim. Então, vamos mudar este país. Por onde nós vamos começar? Começar aqui, a partir de agora, a pensar qual é a nossa responsabilidade. Qual seria a nossa ação, por menor que possa parecer. Nem que nós tenhamos que dizer um sim ou um não. Comecemos por aí. Muito bem, eu acho que nós vamos encerrando por aqui, né? Porque o tempo já se esgotou. Eu vou agradecer a presença dos nossos palestrantes, Regina, Emir e Lucy, e agradecer a presença de vocês todos, desejar uma boa tarde, uma boa noite. Até amanhã.